Eu que agradeço, Daniele, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo evento, está sendo maravilhoso aqui. Já adorei as palestras que eu interpretei, muito informativas. Então, boa tarde a todos vocês, obrigada por estarem aqui. Bom, acho que os meus colegas já falaram bastante de números, estatísticas, já deram muita informação. A minha apresentação aqui ela tem um cunho mais filosófico, mais reflexivo. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente parar e refletir sobre a questão de por que ainda é novidade para uma mulher viajar sozinha. Bom, ops, tá virando aqui sozinho, vocês já viram, já deu spoiler. Bom, voltando. É, eu também sou tradutora, intérprete, sou apaixonada por viagens. Infelizmente, não viajo tanto quanto eu gostaria, mas eu tento viajar o máximo possível em tempos de não pandemia. E sempre gosto muito de falar de viagem, então esse evento aqui acho que é para mim. Bom, quando as pessoas veem que as minhas fotos no Facebook, coisa e tal, elas sempre me trazem dois questionamentos. O primeiro é como que eu viajo trabalhando, mas daí é um assunto para uma próxima palestra, porque eu vivo de um jeito meio nômade digital quando eu viajo. E por que que eu viajo sozinha? Elas têm esse grande interesse, essa curiosidade de saber por que que eu viajo sozinha. E daí, depois que começaram a me perguntar isso, eu comecei a refletir sobre por que que ainda é novidade uma mulher viajar sozinha, né? E eu não tenho uma resposta certa para essa pergunta, mas eu trouxe aqui alguns pontos para vocês que eu considero importantes para fazer com que a mulher viaje ou não sozinha. E daí eu peço desculpa também para os rapazes, porque a minha palestra é voltada para as mulheres hoje. Então, eu tive a sorte de, no mesmo dia que eu fui convidada a dar essa palestra, eu fiquei sabendo num grupo de viagens que a Luana Piovani estava indo viajar pela primeira vez sozinha. E daí eu fiquei surpresa, porque para quem conhece a Luana, atriz de teatro, cinema, enfim, conhecida por ter uma personalidade muito forte, por falar sempre o que pensa, uma mulher empoderada, eu achei que ela já tivesse tido essa experiência, mas não. Assim que eu soube que ela ia viajar, eu comecei a segui-la no Instagram e eu acompanhei toda a viagem. Daí eu entendi. Ela já tinha viajado sozinha em outros momentos, mas sempre para encontrar uma pessoa no destino. Então ela nunca passou todo esse tempo em viagem sozinha. E daí eu acompanhei, foi super interessante. Ela se perdeu, ela não sabia quanto que valia as coisas ali na moeda local, né? Ela foi para Estocolmo, ficou 4 dias apenas. Mas daí ela se perdeu para voltar do hotel, ela queria tirar foto e não conseguia tirar foto dela mesma. Ou seja, a Luana é gente como a gente. E daí depois ela trouxe aqui como conclusão no Instagram dela essa frase que eu gostei muito, que foi a minha primeira viagem sozinha para um lugar que não conhecia. Nada como gostar da sua própria companhia. Agora virei freguesa de mim mesma. Danou-se. Maravilhoso, né? Então, e daí, pensando nessa questão, por que que é novidade, por que que as pessoas fazem esse big deal, né, quando sabem que uma mulher viaja sozinha, eh, pensando nesse assunto, eu cheguei a algumas conclusões. Então, a primeira delas é, depende muito do que a gente ouve ao longo da nossa vida, né? Isso começando lá na nossa infância. Então, mesmo quando você é bebezinho, seus pais estão com você no colo, a primeira coisa que eles fazem, eles motivam você a interagir com outras crianças. Então, faz tchau para fulano, manda beijinho para ciclano, e a gente cresce assim, sempre aprendendo que o bom é estar com os outros. O bom é trabalhar em grupo, o bom é se relacionar bem com as outras pessoas. Quando você é criança, por exemplo, você faz alguma coisa de errado, o seu castigo é ficar sozinho no cantinho pensando na vida. Então, as pessoas crescem com essa ideia de que é um castigo você passar um tempo sozinha, é um castigo ter que pensar na vida. E isso faz com que a gente sempre dê mais importância às nossas características, às nossas habilidades interpessoais e, às vezes,
se esquece de que o nosso lado introspectivo é tão importante quanto. Então, isso é construído ao longo da vida. Depois, quando a gente vai procurar o primeiro emprego também, todo mundo tem aquela frase no currículo de que trabalho bem em grupo, trabalho bem em equipes. Essa é a parte valorizada. Eu tive uma grande sorte nesse sentido. Duas pessoas muito especiais na minha infância e na minha adolescência talvez tenham dado esse gostinho, tenham despertado esse sabor de viagens em mim. A primeira delas, pessoa mais importante da minha vida, que é a minha avó materna. A minha avó materna, durante todas as férias escolares, ela me pegava pela mão e me levava para conhecer os pontos turísticos de São Paulo. Então, ela me levava para viajar de trem, viajar de ônibus, de metrô, me levava para a Igreja da Sé, para museus, para ver arte. E ela me contava histórias que ela tinha vivido naqueles lugares e também me levava para fazer alguns tours guiados. Ela nunca me disse que aquilo era perigoso. A gente andava, para quem é aqui de São Paulo, sabe que a região da Sé, ela pode ser um pouco assim, mais que requer mais cautela, mas a minha avó nunca me disse isso. Ela sempre me levou lá, me mostrando que era muito normal você explorar um destino que você quisesse e tentasse entender. A segunda pessoa foi um professor de geografia que eu tive no ensino médio, professor José Roberto, e que pela primeira vez ele me fez aprender geografia em campo. Então, passei todo o ensino médio viajando pelo Brasil para aprender na prática o que era tudo aquilo que eu estava vendo na teoria. Então, por exemplo, tem duas palavras na minha vida que eu nunca vou esquecer, que é estalactite e estalagmite. E eu aprendi esses dois termos dentro de uma caverna em Minas Gerais, durante os 10 dias que nós passamos lá visitando o estado e as cidades históricas. Essas foram lembranças que marcaram muito a minha vida. Essa experiência de você poder conhecer a realidade, uma realidade diferente da sua. E foi assim que eu fui gostando de viajar, coisa e tal. Duas outras pessoas, obviamente, muito importantes na minha vida foram os meus pais. Por quê? A primeira vez que eu decidi viajar sozinha, eu tinha 21 anos, morava nos Estados Unidos e eu fui para o Canadá sozinha. E naquela época eu fui porque eu queria conhecer o Canadá, nenhuma amiga mais queria, e eu não tinha, na verdade, companhia para fazer aquela viagem. Em momento algum, eles me questionaram por que eu ia viajar sozinha, por que eu não ia com uma amiga, não me falaram que era perigoso, eles só falaram, boa viagem, vá. Então, agora, pensando assim ao longo da minha vida, eu acho que essas 4 pessoas fizeram com que, para mim, fosse muito normal, muito tranquilo viajar sozinha. Mas hoje em dia, quando eu converso com as minhas amigas que nunca tiveram essa experiência, e também amigos homens, e eu vejo que depois que você cresce, você tem esses bloqueios, depois que são inseridas essas crenças limitantes na sua cabeça, viajar sozinho se torna um desafio, o que eu não acredito que é. Os questionamentos da minha vida começaram depois que eu entrei para as redes sociais. Então, quando eu comecei a postar fotos lá, a primeira conta que eu tive no Facebook, eu acho que foi em 2005, 2006, e daí as pessoas começaram a me questionar. Tinha sempre 2 tipos de questionamento. Primeiro, com pena, coitadinha, não tem ninguém para viajar com ela, não tem um namorado, não tem uma amiga, coitado. E o segundo é, nossa, você viaja sozinha, que coragem, menina, você não para mais, não sei o que lá. Esses 2 tipos de comentário, para mim, na verdade, têm o mesmo efeito, que é alguém tentando me mostrar que viajar sozinho não deveria ser uma coisa comum e que pode ser perigoso e que é um desafio e é alguém me considerando muito mais corajosa do que eu sou na realidade. E daí, vendo todo esse questionamento e o que ele poderia causar na cabeça de uma pessoa que talvez não tivesse essa infância, essa adolescência que eu tive, eu passei a me sentir também um pouco responsável por disseminar
essas experiências da viagem solo e de mostrar para outras mulheres e para outros homens também, aliás, para homens também, o quanto que é um momento especial. Bom, sobre as minhas viagens, quando as pessoas veem as minhas fotos, elas veem destinos bonitos, fotos retocadas, tal, mas geralmente eles não veem que por trás de cada viagem solo, geralmente tem uma motivação mais profunda. Essa motivação, às vezes, nem quem está viajando não conhece. Aqui eu listei alguns dos motivos que já me fizeram viajar, só alguns deles. Então, aqui, né? Eu acredito que quem viaja sozinha raramente viaja pela mera curiosidade de conhecer um destino diferente. Eu acho que sempre tem algum motivo maior por trás disso. Então, eu já viajei para realizar sonhos, por amores, quem nunca teve um amor gringo, né? Mudança de vida, término de relacionamento, motivo profissional, buscas espirituais. Inclusive, eu tirei um ano semi-sabático para desenvolver esse meu lado mais espiritualizado, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, nunca tinha prestado atenção. Depois que a minha mãe faleceu, depois de um tempo, eu passei um mês viajando pela Europa, então também trabalhando nesse luto que eu precisava, né, ter esse momento comigo mesma. E eu digo para vocês, assim, quando a gente está muito bem de espírito, viajar sozinho é uma coisa maravilhosa, porque a viagem potencializa os sentimentos, as sensações que você tem. Se é um momento mais complicado, a viagem já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas é aí que começa a mágica, né? Porque, para mim, as viagens têm um efeito terapêutico, elas me permitem me conhecer melhor, me desafiar, me ver também em relação ao outro, porque por mais que durante toda a infância aí, né, a nossa sociedade, como eu já disse, ela sempre nos motive a desenvolver essa persona que a gente tem quando está se relacionando com o outro. Quando nós estamos sozinhas num lugar novo, essa persona também muda. Isso para mim ficou muito claro nos stories da Luana Piovani enquanto ela estava viajando sozinha. E daí, nesses momentos também, a gente acaba se reconectando com o que a gente realmente gosta, com as nossas vontades, os nossos sonhos. Por exemplo, a Luana, depois de muito tempo fora do teatro, ela, durante essa viagem, como ela estava sozinha, ela fez a programação dela quase toda voltada para visitar coisas relacionadas a teatro, e ela diz que agora está com a ideia de criar uma peça, de montar uma peça onde ela está morando em Lisboa. Ou seja, eu senti que ela resgatou alguma coisa que estava dormente, né? Ai, meu Deus, espera aí, gente. Espera aí, que essa tela é meio assim. Eu percebi que ela resgatou alguma coisa que estava dormente nela e ela se deu essa oportunidade de redescobrir essa vontade que ela tinha. Então, esse é apenas um dos lados positivos das viagens, né? Além disso, eu acho que todo mundo precisa aprender a ser sozinho, né? Porque por mais que a gente viva rodeado de pessoas, tenha muitos filhos, tenha um relacionamento maravilhoso, muitos amigos, a única certeza que a gente tem, ou melhor, a única pessoa com quem a gente vai conviver com certeza até o último dia da nossa vida é nós mesmos. Então, a gente tem que aprender a lidar consigo mesmo. E daí, pensando nisso, eu acho que é muito importante também você incentivar e você não questionar as pessoas que têm essa vontade de viajar sozinha, que se sentem no momento que o momento de vida delas é propício para isso. 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem falando que teria pela primeira vez um encontro de mulheres viajantes no Brasil. Eu, sem pensar 2 vezes, já me inscrevi
e fui. E foi um maravilhoso, é uma energia fantástica, você conhece mulheres de todos os tipos, de todos, sabe, que fazem os tipos de roteiros mais diferentes que você poderia imaginar, e daí, num fim de semana, elas se reúnem nesse mesmo espaço para compartilhar experiências e para se motivarem. Eu acho que essa força, o que eu chamo de força viajante feminina, ela é muito importante, porque dados nacionais e internacionais já mostram que hoje em dia a porcentagem de mulher viajando sozinha é muito maior do que de homem viajando sozinho. Mas talvez se a gente ficar sabendo que um homem viajou sozinho, uma mulher viajou sozinha, a nossa surpresa vai ser maior em relação à mulher. E eu acho que está na hora de acabar com isso. E a gente olhar a realidade. Este ano nós tivemos o segundo encontro, foi fantástico. Aliás, foi o último dia que eu saí antes da quarentena, foi em março. Levei algumas amigas comigo, foi uma experiência maravilhosa de novo. Então, super recomendo. Eu coloquei esse slide aqui para a gente ter essa consciência do poder que as nossas palavras, os nossos questionamentos têm às vezes na vida dos outros e o quanto que a gente tem que ser cuidadoso em relação a isso. Então, sendo assim, eu finalizo aqui com uma citação que, obviamente, ela está fora de contexto, mas que ela diz, né? Como mulher, eu não tenho um país. Como mulher, o meu país é o mundo inteiro. Na verdade, eu acho que como ser humano, o nosso país é o mundo inteiro. Nós podemos explorar aonde a gente quiser, como a gente quiser. E o mais importante é que, além dos lugares que a gente visita, a gente tem também o nosso país interior. E esse nosso país interior tem muita gente que não conhece. Então, eu desejo que vocês façam essa viagem em algum momento da vida. Muito obrigada pela atenção. Aqui tem o meu e-mail para quem quiser me escrever. Eu amo falar de viagem. Depois que a pandemia passar, a gente pode tomar um cafezinho também. Aqui tem o meu Instagram, Where in the World is Carmen Reis. Eu não sou blogueirinha, não crio conteúdo, mas quando eu estou viajando, eu posto alguma coisa que eu acho lá de interessante. E eu disponibilizei para a Daniele Fonseca ontem um pequeno guia motivacional, digamos assim, que é um compilado que eu comecei a fazer quando eu dei uma outra palestra para Translators 101. Eu comecei a juntar todos os livros relacionados à viagem que eu gosto muito, todos os filmes, podcasts, playlists, tudo, e ela tem esse material, acho que ela vai disponibilizar aqui no chat. Então, eu espero que vocês gostem do material e espero que essa palestra tenha servido para despertar ou talvez plantar uma sementinha aí, o travel bug em vocês. Obrigada.